Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, o verso 3, que diz assim: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. A gente estava aqui dando uma leitura, lendo o Evangelho de João, e a gente estava ali meditando, né? É que se a gente for comparar a linguagem do apóstolo João, do evangelista João, a linguagem que ele utiliza, mesmo o livro do Apocalipse, que é cheio de figuras, de símbolos, figuras de linguagem, se a gente for comparar, né, os escritos de João com as cartas de Paulo, por exemplo, né, a gente vai notar que a linguagem que João utiliza é uma linguagem bem mais acessível, ou seja, é mais fácil de você entender quando você está lendo, né? Mesmo o livro do Apocalipse, sendo tão carregado de símbolos e coisas do tipo, quando você está lendo, dá para você entender mais ou menos o que João está falando, né? Não dá para agora é bem mais fácil de você entender do que as cartas de Paulo, porque Paulo ele usa aquela linguagem que, digamos, ela não é uma linguagem tão comum que a gente utiliza no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Mas mesmo João utilizando uma linguagem mais acessível, usando um linguajar mais simples, né, que tem condição de ser entendido por uma pessoa mais comum, ainda assim o Evangelho de João ele é carregado assim de uma teologia muito grande. A gente estava dando uma lida nesses versículos aqui, e tem uns negócios assim que quando a gente para se aprofundar, rapaz, o negócio não é tão fácil assim, né? A gente tem que tirar um tempinho para meditar, orar. Senhor, me mostra isso aqui e tal. Fazer uso dos nossos recursos para a gente poder, né, chegar a uma conclusão legal a respeito do que João estava falando aqui, né? Mas esse versículo 3 do capítulo 2 do Evangelho de João vai estar fazendo referência aqui à situação. O momento em que Jesus Cristo e sua família, sua mãe, são convidados para um casamento, né? E o que acontece? Vai faltar o vinho. E quando a mãe de Jesus chega à conclusão, ela observa e vê que acabou o vinho da festa, ela chega para Jesus e leva o problema até ele, né? Aí vai ser uma coisa que vai ser muito interessante. Alguém vai dizer assim, o irmão está fazendo uso de uma linguagem, de uma interpretação forçada. Não é uma interpretação forçada, não, né? A gente vai estar, tipo assim, compartilhando uma reflexão e a gente está tendo todo o cuidado para que aquilo que a gente está falando não entre em contradição com aquilo que o restante da Bíblia está falando, né? Porque nós entendemos isso, que um dos princípios da interpretação é essa, né? Tudo aquilo que você for afirmar, tudo aquilo que você for falar, né, vai ter uma base real, biblicamente falando, quando não entra em choque com o resto que a Bíblia diz, né? Então, o que aconteceu aqui de maneira bem simples? É uma aplicação, né? Poxa, o que aconteceu? Faltou o vinho. Faltou o vinho da festa. E quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, vamos lá para o Salmo 104, verso 15. O vinho, tanto no Velho como no Novo Testamento, ele vai representar algo. O que é esse algo que o vinho vai representar? É a alegria. Salmo 104, verso 15. Salmo 104, verso 15 vai dizer o seguinte, ó: o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto, com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. É o verso 15 do capítulo 104 do livro de Salmos. Então, o vinho, biblicamente falando, ele vai carregar com ele uma simbologia. Que simbologia? Ele vai simbolizar algo. O que é que ele vai simbolizar? Vai simbolizar a alegria. Aí daí tu já tira uma coisa interessante. Estava tendo uma festa, estava tendo uma comemoração, né? Estava ocorrendo um momento de festividade e estava faltando o principal, que era o vinho, que no caso, biblicamente falando, simboliza a alegria. Já parou para pensar? Festa sem alegria. Comemoração sem alegria. Ajuntamento sem alegria. E será que existe a probabilidade, a chance, a condição de nos dias de hoje nós estamos vivenciando os dias de festividade, comemoração sem alegria? Tem. É quando a coisa só acontece da boca para fora. Quando a coisa, é tipo assim, às vezes a pessoa está muito preocupada com a aparência. E é bacana a gente se preocupar com o lado estético, com a aparência das coisas, fazer as coisas direitinho, né? Mas espiritualmente falando, nós também temos que nos preocupar com o quê? Não somente com o exterior, mas também com aquilo que está em nosso coração. Porque nessa festa aqui, ó, o principal que era o vinho, que é um símbolo da alegria, assim nos mostra o Salmo 104, verso 15, estava faltando. Ah, parou para pensar? Festa sem alegria, comemoração sem alegria, um culto cristão sem alegria. A gente se ajunta, louva e tudo, tem até pregação, mas está faltando alegria. E quando é que falta alegria em um culto cristão? Quando o Espírito Santo de Deus não está mais presente. A gente se preocupa com todo mundo, né? Se preocupa com fulano, com ciclano, se a nossa gravata está direitinha, se o nosso paletó não está amarrotado, se a nossa oratória está boa. Mas a gente não se preocupa se está tendo alegria. Que alegria é essa? A alegria do Espírito Santo.
Comemoração sem alegria. A gente se preocupa com tudo, com o estético, com uma coisa, com outra. A gente se preocupa com o que as pessoas vão pensar da gente, né? Será que a gravata tá torta? Será que o paletó tá legal? Tá combinando com a calça? Mas a gente não se preocupa com o quê? Com o principal, que é a alegria. E nessa festa aqui, ó, tava tendo uma festividade sem o principal, que era o vinho que representa a alegria. Festa sem alegria. Aí o que acontece? Né? Pegou bem aí o fio da meada, a probabilidade, a chance e a condição de você participar de um momento comemorativo sem ter alegria. Isso pode acontecer no meio cristão? Pode. Quando a gente se ajunta para realizar um culto, um ajuntamento, um trabalho, uma coisa, uma reunião, e naquele momento não está tendo uma alegria verdadeira. É apenas uma coisa da boca para fora. E quando é que a alegria vai estar presente? É quando o Senhor Jesus Cristo está no nosso meio. Quando o Espírito Santo de Deus faz presente. Por mais humilde que um ajuntamento seja, quando Jesus está no meio, as coisas são diferentes. E Maria chega para Jesus e diz: meu filho, está faltando vinho. Né? Para ser bem simples, aconteceu um problema e ela levou o problema até Jesus Cristo. Uma aplicação simples e prática aqui para a nossa vida esta manhã. Né? Ela chega para Jesus e diz, leva o problema até ele. E a gente estava aqui meditando uma coisa. Né? Maria, quando ela chega à conclusão de que está faltando vinho, que ela leva até Jesus Cristo aquele problema, ela entendeu que Jesus podia resolver aquele problema. E a gente estava ali meditando uma coisa. É tipo assim, ó, sabia que existem coisas que a gente pode fazer? Não se escandalize com o que a gente vai dizer. Sem Deus, bem, existem pessoas que não acreditam em Deus, com todo respeito, viu? Com todo respeito, meu amigo, minha amiga que é ateia, você não crê em nada. Mas tem coisas que a pessoa pode fazer sem Deus, tem muitas. Existem pessoas que não acreditam em nada, são céticas, e elas conseguem realizar coisas grandes, grandes realizações. Sem Deus, nós cremos nisso, com todo respeito. Mas sabia que tem coisa que sem Deus não dá para a gente fazer? Existem coisas que somente Jesus pode fazer na nossa vida. Existem coisas que a gente pode fazer sem Deus. Até você que é cristão, que é cristã. Você que crê em Deus. Tem coisas que a gente pode fazer sem Deus. Mas tem coisa que a gente não pode, que somente Jesus pode fazer. Maria levou o problema até Jesus porque entendeu que ele podia resolver aquele problema. Tem problemas que nós, sem Deus, podemos resolver. Mas tem problemas na nossa vida, como ser humano, que a gente só pode resolver com a ajuda de Deus. Diz um aí, irmão Messias. Salvação. Nós não podemos obter a nossa salvação sem Deus. Assim nos mostra a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, a gente repete muito esse versículo. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não dá para ninguém resolver o problema da salvação por intermédio das forças humanas, por intermédio de outros recursos. A Bíblia diz que existe somente um que pode resolver o nosso problema da salvação. Sabe qual é? É a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa sem Deus pode fazer muitas coisas, mas tem uma coisa que a pessoa sem Deus não pode fazer. Sabe o que é? Nem eu, nem você. Sabe o que é? Certeza de salvação. E certeza de salvação a gente só tem por intermédio do quê? Da fé em Jesus Cristo. E outra coisa que a gente não pode fazer sem Deus, para terminar a reflexão de forma bem rápida. Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, o verso 37, que diz assim, ó. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, o verso 38 do capítulo 7 do Evangelho de João, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber. Evangelho de João, capítulo 37, o capítulo 7, capítulo 7 do Evangelho de João, o verso 37, o 38 e o 39. Jesus disse o quê? Que aquele que crê nele, rios de água viva fluiriam do seu ventre, ou seja, o Espírito Santo. Qual é outra coisa que a gente só pode conseguir por intermédio da fé em Jesus Cristo? Uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós quisermos dessa manhã, temos um problema da nossa falta de espiritualidade ser resolvida, uma vida cheia do Espírito Santo, a gente tem que correr para Jesus Cristo. Porque Maria entendeu que somente Jesus podia resolver aquele problema. Da mesma maneira, existem coisas que a gente pode fazer sem Deus, mas existem outras que a gente só pode fazer com Deus. Primeiro, qual é? Certeza de salvação. E segunda, uma vida cheia do Espírito Santo. Amém.